Como acabou de dizer o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico no DF, só neste início de ano, mais de 5.000 carteiras de trabalho foram assinadas por empresários do DF. Quais são os benefícios do emprego formal para o trabalhador e para o patrão? Quais são os direitos trabalhistas que devem ser respeitados? Para responder essas e outras perguntas, está aqui o advogado trabalhista Maurício Figueiredo Corrêa da Veiga. Bom dia, advogado. Bom dia, doutor. Bom, primeiramente, quais são os benefícios para o empregador de assinar a carteira dos trabalhadores? Bom, inicialmente os benefícios para o empregador, antes de ser um benefício, é um dever. A lei obriga que todo empregador registre o seu funcionário, ou seja, que assine a carteira do seu funcionário. E para o empregado existem vários benefícios legalmente previstos, que são justamente as férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, o 13º salário, o recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e também os recolhimentos previdenciários, que apesar de não serem revertidos imediatamente ao empregado, o serão quando de sua aposentadoria. A gente tem outro benefício que é o recolhimento do FGTS. Bom, o que acontece com o empregador quando ele atrasa o recolhimento desse FGTS? Quando há o atraso do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, existe a possibilidade do empregador ser penalizado. A lei do Fundo de Garantia, a Lei 8.036, tem essa previsão, a de penalidade com multa para o empresário que não efetuar esse recolhimento tempestivamente. Bom, se houver um atraso desse recolhimento do FGTS e o trabalhador quiser retirar o fundo para poder, por exemplo, comprar uma casa, o que ele deve fazer? Deve conversar antes com o patrão? Como é que deve ser acordado isso? Bem, exatamente isso. Inicialmente, detectada a ausência do recolhimento do fundo de garantia, antes de se tomar uma medida coercitiva mais forte, o ideal é conversar com o patrão. Às vezes, pode ser que ele também não saiba que o depósito está em atraso, porque ele pode delegar essa tarefa para terceiros. Então, inicialmente, tentar a busca da conciliação, tentar uma forma amigável. E a melhor forma é a conversa, é o diálogo diretamente com o seu empregador. Caso seja frustrada essa tentativa, o ideal é que ele procure o sindicato, que é o órgão mais indicado para solucionar esse problema, ou procurar um advogado. Como é que o trabalhador pode saber quando não está sendo feito o recolhimento? Como é que ele pode acompanhar esse recolhimento do FGTS? O empregado, ele recebe trimestralmente o extrato, ou com uma periodicidade um pouco distinta, o extrato da sua conta vinculada, que geralmente o órgão gestor é a Caixa Econômica Federal. Esse é um acompanhamento inicial que ele pode fazer. O segundo, caso haja a suspeita de um atraso, ele comparecer em algum posto da Caixa Econômica Federal, fornecer o número de sua conta vinculada e eles vão imediatamente disponibilizar o extrato. E detectado o atraso, ele pode tomar as providências cabíveis. De igual forma, o empregador pode solicitar ao seu empregado que compareça lá no posto, retire o extrato e detecte se há alguma irregularidade para as providências serem tomadas o quanto antes e evitar dessa forma a aplicação de multas. Doutor, como é que acontece? Por exemplo, o trabalhador, ele tem, quando tem carteira assinada, direito a alguns benefícios, como vale transporte, vale alimentação. O que deve fazer esse trabalhador quando ele perde esse benefício? A empresa tem o direito, pode retirar esses benefícios do trabalhador? Uma vez que já foi pago? Perfeito. De início, a empresa não pode suprimir esses benefícios. Todavia, em caso de força maior e havendo uma negociação coletiva com o sindicato da categoria, esses benefícios podem ser, sim, suprimidos ou até substituídos por outros benefícios. Como por exemplo? Como, por exemplo, por algum motivo especial, a empresa deixa de fornecer o vale transporte, mas, evidentemente, só após uma negociação coletiva, por motivo de força maior, tendo em vista que a negociação coletiva permite, até o que gera muita controvérsia, uma diminuição salarial, dependendo de algum caso de força maior, mas, repito, havendo a negociação coletiva. E, após esse fato, é substituído, às vezes, por algum outro benefício, ou então, às vezes, por alguma carência, uma interrupção na concessão desses benefícios, o que não é muito usual.
mas existe uma legislação que pode amparar esse fato. Bom, advogado, a gente tinha terminado de falar sobre essa questão dos benefícios. Agora, já quem é uma pessoa de classe média, um trabalhador que contrata outro trabalhador, como no caso da empregada doméstica, o que deve fazer? Bom, inicialmente é importante destacar que, ao contrário de outras modalidades de contrato, o contrato de trabalho ele pode ser escrito ou verbal. Independentemente da modalidade, a assinatura da carteira de trabalho é obrigatória, mesmo para o empregado doméstico. Às vezes isso pode suscitar dúvidas. Às vezes algumas pessoas entendem que basta um contrato por escrito, mas não. A carteira de trabalho é um documento indispensável e uma garantia para o trabalhador, independentemente da categoria e da profissão que ele exerça. Então, é seu dever exigir que o patrão assine a sua carteira de trabalho, até mesmo porque a imposição legal é essa. E importante destacar também que a lei fixa um prazo. O patrão tem um prazo de 48 horas para assinar a carteira de seu empregado. Caso esse prazo seja descumprido, o empregado, inclusive, pode procurar a Delegacia Regional do Trabalho e fazer a queixa nesse sentido. Outra queixa também que é muito comum é o fato do patrão, do empregador, exigir a carteira de trabalho do seu funcionário e esse se recusar a entregá-la por algum motivo qualquer. Que não vem nem ao caso aqui mencionar, mas ele se recusa a entregar essa carteira e o tempo vai passando e o seu trabalho vai se realizando de uma maneira informal. Então, o patrão tem que coibir isso de todas as maneiras possíveis e exigir que o seu empregado apresente a carteira de trabalho sob pena disso se reverter de uma forma até bem grave contra o patrão. Então, se o empregado se recusa, é dever do patrão exigir a carteira. Quais são as consequências para esse empregador que não assina a carteira de trabalho? Bom, a não assinatura da carteira de trabalho pode ser até considerada crime. Mas, inicialmente, a consequência imediata é ele sofrer uma ação na Justiça do Trabalho. E também pode sofrer sanções administrativas, como, por exemplo, pode haver uma denúncia perante o Ministério do Trabalho ou as delegacias regionais do trabalho, até mesmo nos próprios sindicatos, e diante dessa denúncia é instaurado um procedimento administrativo. E, ato contínuo, também pode haver uma ação na Justiça do Trabalho, na qual aquele empregado postule o reconhecimento do seu vínculo empregatício, diante dos argumentos que ele entender cabíveis. Bom, tem gente que acredita que só pelo fato de, por exemplo, pedir para o empregado doméstico assinar um recibo de férias, assinar o recibo do pagamento mensal do salário, só isso não adianta. Ele pode sofrer uma punição, um processo judicial, mesmo com esses documentos, mesmo com a assinatura do trabalhador que comprove que ele recebeu esse salário, esses benefícios. Inicialmente, é importante destacar que a assinatura da carteira de trabalho ela não compreende somente a data do início da prestação de serviço, mas a assinatura também envolve o valor da remuneração recebida por aquele empregado, a data em que ele gozou suas férias. Em relação ao fundo de garantia, o órgão gestor dos depósitos fundiários. Bom, e você falando nessa questão do fundo de garantia, não é obrigatório o recolhimento para empregado doméstico? Não, não é. O recolhimento do fundo de garantia para empregada doméstica é facultativo. Todavia, o recolhimento pode gerar alguns benefícios para o empregador, como, por exemplo, inclusive até uma dedução de imposto de renda, conforme legislação recentemente aprovada. Agora, o recibo ainda é a prova do recebimento de salários. Evidentemente que ele não é uma prova absoluta. Ele pode ser desconstituído por algum outro tipo de prova, mas o recibo devidamente assinado pelo empregado demonstra, faz prova, sim, de que ele recebeu aquele salário, de que ele gozou as férias naquele período. Bom, com relação ao FGTS ainda, o empregador que decidir, por opção, recolher o FGTS para esse empregado doméstico, o que ele deve fazer? Bom, inicialmente, abrir uma conta vinculada para esse empregado doméstico e depois procurar, inclusive, o auxílio de algum contador para ver como é a tabela de restituição e de abatimento do imposto de renda.
Uhum. Bom, e com relação, por exemplo, muitas pessoas optaram por, em vez de ter uma empregada doméstica, ter uma diarista. E existem vários casos na justiça de diaristas que ganharam processos judiciais, comprovando vínculo empregatício nessas casas onde elas trabalhavam 1, 2 vezes por semana. Quando é que é vínculo empregatício? Quando é que se configura esse vínculo? Bom, inicialmente, o contrato de uma diarista, ele tem que ser desvinculado da atividade fim de um estabelecimento. Por exemplo, você não vai contratar uma diarista para efetuar o trabalho de lavar as louças de um restaurante, porque isso está umbilicalmente ligado à atividade fim daquele trabalho. A diarista é aquela que vai na casa de uma família prestar os seus serviços. A lei e a jurisprudência ainda não definiram o que seria, qual a quantidade de dias que se configuraria o reconhecimento do vínculo empregatício. O que há é um entendimento jurisprudencial, mas não é algo concreto. Eu não posso chegar e afirmar, olha, 2 dias é diarista, não tem vínculo. Como também não posso dizer 3 dias tem vínculo, é diarista. Isso porque existe precedente da SDI, do TST, que é a instância máxima trabalhista, é a última instância das decisões trabalhistas, desde que não haja matéria constitucional versada, existe decisão da SDI dizendo, naquele caso específico, que a trabalhadora prestou serviços 3 dias na semana, 3 dias seguidos, e não estava configurado o vínculo empregatício, mas era, sim, diarista. O importante, inicialmente, é que esses trabalhos se deem de forma alternada. Por enquanto, a gente continua aqui no nosso estúdio com o advogado trabalhista Maurício Corrêa da Veiga. Nós estávamos falando sobre essa questão do vínculo empregatício com relação à diarista. Como como o empregador, ele deve evitar que isso se torne um vínculo empregatício quando ele quer apenas um serviço que seja um serviço de vez em quando dessa diarista? O que ele deve fazer para evitar processos judiciais como estes que estão circulando aí? O processo judicial, ele é inevitável, porque o acesso à justiça é constitucionalmente garantido a todo o trabalhador. Evidentemente que, tomando precauções, o êxito nesse processo vai ser muito mais difícil. No caso da diarista, por exemplo, é importante que o trabalho se dê de uma forma não contínua, ou seja, numa determinada semana ela vai numa segunda-feira, na outra, numa terça ou num dia qualquer. Isso pode ser previamente estabelecido, mas desde que não haja, olha, toda segunda e terça há aquele trabalho prestado da mesma forma. Então, evitar que o trabalho se dê nesse mesmo dia. Então, pode trabalhar numa segunda, numa quarta, numa determinada semana. Na semana seguinte, numa terça e numa quinta. Além disso, é importante que o pagamento, que essa contraprestação, seja após terminado esse dia de serviço e não uma contraprestação mensal, como ocorre com o trabalhador que tem sua carteira assinada. Esse é um diferencial também, é por isso que se chama diarista, porque ela vai receber a diária pelo trabalho que ela prestou. Além disso, pode se estabelecer também que, na hipótese dessa funcionária não poder comparecer na casa de seus patrões, né, para prestar o serviço naquele dia, ela possa se fazer substituir por alguma outra pessoa que desempenhe o serviço da mesma forma. Ou seja, quando for contratado o trabalho dessa diarista, desde o início, fique pactuado dessa forma, que não precisa daquela pessoa pessoalmente prestar os seus serviços, ou seja, que ela possa se fazer substituir. Com essas precauções, evidentemente que o reconhecimento do vínculo empregatício fica muito mais difícil. Ok, obrigada pelas suas informações, pela entrevista aqui hoje. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.